Março é o mês mundial da conscientização da endometriose. Estima-se que de 10 a 15% das mulheres em idade fértil sofram com esse problema. A questão é que muitas mulheres não sabem nem do que se trata. E por isso a gente recebe aqui hoje no TJ Goiás a ginecologista Milena Naves Rocha. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Liliane. Nós que agradecemos. Doutora, muitas pessoas não sabem, né, nem do que se trata a endometriose. Então, o que é a endometriose? Bem, a nível de definição, a endometriose é uma doença crônica, é uma doença inflamatória que acomete os órgãos pélvicos e essa mulher costuma ter, além da infertilidade, uma dor pélvica acentuada e alguns sintomas relacionados a alterações intestinais, alterações urinárias. E como é uma doença crônica, isso pode levar a uma baixa qualidade de vida para essa mulher. Então ela está sempre ali sofrendo de cólicas muito fortes, seria isso? Sim, o principal sintoma e o que mais nos chama a atenção é a cólica menstrual. E uma coisa que chama a nossa atenção é a cólica menstrual progressiva, uma dismenorreia progressiva. Com o tempo, ela começa a perceber que as cólicas menstruais ficam mais intensas. Elas vão piorando ao decorrer do tempo. Associado a isso, ela pode ter dor nas relações sexuais e também infertilidade, sendo então a tríade dessa doença crônica e inflamatória. Então essa paciente, se ela faz o diagnóstico precocemente, conseguimos diminuir a intensificação, os sintomas, a intensidade desses sintomas e tratar de uma forma adequada. Entendi. E como fazer o diagnóstico? Indo com a frequência correta ao ginecologista? Como funciona esse diagnóstico? Com certeza, o acompanhamento frequente no ginecologista. E se essa paciente ela está sem uso de pílula anticoncepcional, é mais fácil o diagnóstico, porque ela vai ficar em ciclos menstruais espontâneos. E são nesses ciclos menstruais espontâneos que ela começa a apresentar os principais sintomas. E ela tem que prestar atenção nisso, no ciclo menstrual e no período da menstruação. Algumas pacientes têm dores acentuadas fora do período menstrual também, mas a grande maioria se destaca essas dores mais intensas no período menstrual, que são cíclicas. A cada período menstrual as dores vão aumentando, vão intensificando, muitas vezes tornando incompatível com a sua rotina de trabalho. Às vezes a paciente não consegue sair para trabalhar ou ir para a escola. Começa a prejudicar a qualidade de vida. Com certeza. Esse é o principal sintoma, então ela chega no consultório queixando dessa cólica menstrual acentuada. Tem algum outro sintoma que acabe gerando uma certa confusão? Às vezes algumas mulheres falam, nossa doutora, então eu tenho cólicas fortes. Qual o sinal que a gente pode identificar que se trata na verdade de endometriose? Da mesma forma que tem essas pacientes que têm os sintomas mais acentuados, mais importantes clinicamente, podemos ter pacientes com sintomas mais amenos, com menos cólicas menstruais, porém elas podem apresentar outros sintomas não só do período menstrual. Elas podem ter algum sangramento fora do ciclo menstrual, elas podem ter dor na evacuação, dor para urinar, hematúria, que é o sangue na urina. Então, depende muito do grau da endometriose, porque a endometriose ela pode ser leve a severa. Então, temos alguns graus que a gente classifica essa endometriose, diferenciando esses sintomas de cada mulher. Como é feito o tratamento da doença? O tratamento ele vai depender basicamente se essa mulher tem desejo ou não de gestar, porque se ela já tem prole constituída, não tem interesse de nova gestação, a gente vai bloquear essa endometriose, vai fazer uma tentativa de inibir os ovários e deixar que essa mulher cicle regularmente, fazendo que ela entre numa amenorreia, ela não vai mais menstruar. Com isso a gente diminui as cólicas menstruais, diminui as dores pélvicas. Agora, aquela mulher que deseja engravidar, essa a gente precisa de uma atenção mais especial. Muitas vezes a gente precisa acelerar esse processo de gestação, fazer ela engravidar de uma forma mais rápida, para que ela sofra menos com esses sintomas. A gente tem falado, então, muito sobre a endometriose, principalmente esse mês, que é um mês de conscientização sobre a doença, né? Ainda é uma doença, doutora, que muitas mulheres chegam no consultório e nunca ouviram nem falar do que se trata? Eu acredito que a conscientização já deu uma abertura maior, os programas, as campanhas que são feitas, mas ainda assim a gente pega algumas pacientes que não têm noção, né, não conhecem nada da doença e muitas vezes têm os sintomas há muito tempo. Às vezes desde a adolescência, às vezes desde a menarca, da primeira menstruação, tem cólicas menstruais muito fortes e nunca foi investigado. Porque temos os exames mais simples,
desde uma história clínica, uma anamnese da paciente, mas temos os exames também mais invasivos, como o ultrassom com preparo intestinal, a ressonância, que complementa o diagnóstico e muitas vezes até o tratamento cirúrgico desses pacientes, né? Daí a importância, então, desse acompanhamento, né? Ir ao ginecologista com a frequência correta, estar de olho em tudo para ver se está tudo certo, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada, viu, pela participação da senhora e pelas suas informações. Foi um prazer. Eu gostaria só apenas de enfatizar que nesse mês de conscientização da endometriose, estaremos fazendo a Endomarcha, que é um evento de conscientização da população sobre endometriose, que ocorrerá dia 28 de março, no sábado, no Vaca Brava. Ok, muito obrigada e fica o convite para todo mundo que está acompanhando a gente.